Musá, estamos ao vivo, então, aqui no Zoom e no YouTube já, tá? A hora que você quiser começar, manda bala. Combinado. Vamos esperar mais 2 minutinhos aí, que tem mais gente ainda aguardando aqui no. Falando para mim que está entrando aqui. A gente espera mais 2 minutinhos e começa então, tá? Beleza, beleza. Bom, pessoal, vamos lá? Vamos começando. A gente vai batendo papo para não atrasar, até porque todo mundo, acho que depois tem horário também. O Luiz, eu sei que tem uma agenda já comprometida. Então, primeiro, boa noite a todo mundo, pessoal. Obrigado aí pela participação, especialmente Luiz e Caire aí pela disponibilidade da gente bater esse papo. Tomei a iniciativa aqui de juntar duas pessoas que eu já conheço também há algum tempo, o Caire muitos e muitos anos já, mas o objetivo aqui de juntar duas pessoas, tanto o Caire como o Luiz, é porque o Caire, depois agora ele, assim que eu fizer essa breve introdução, eu vou pedir que ele se apresente também, mas ele é um empresário que tem bastantes funcionários de uma área que está sentindo drasticamente, que é a parte de bares, alimentação, entretenimento. Ele faz a gestão de grandes bares e que a grande maioria aqui conhece, grandes eventos, carnavais de São Paulo, Rio, rodeios maiores no interior de São Paulo, enfim. Então, eu queria passar um pouco da perspectiva aqui, de um lado, de um empresário que, com um quadro de funcionários muito grande, e sendo de um setor que está sentindo amplamente por estar tudo basicamente fechado, e por quanto tempo a gente ainda não sabe. E do outro lado, trazendo o Luiz, que a gente conversa muito, ele como deputado federal, eu acho que ele é um grande guerreiro lá dentro, porque dá muito murro ali em ponta de faca, né? Batendo, tentando, passando ideias de desburocratização de um país extremamente engessado, brigando pela liberalização, pela prol da concorrência, em prol de mudanças. Para quem ainda aqui não conhece, eu altamente recomendo. Foi assim que eu primeiro entrei em contato com ele, na verdade, através da leitura do livro dele, que fala por que o Brasil é um país atrasado. Eu, lendo o livro dele, tomei a iniciativa de procurá-lo e entender um pouco mais. É um livro de fácil leitura e que realmente passa umas ideias muito transparentes e objetivas de por que realmente o Brasil é um país atrasado. Acho que o nome não poderia ser mais claro. Que passa vem desde lá de trás, antes da proclamação da República e tudo mais. Então, altamente recomendo isso, porque traz uma ideia muito ampla do porquê a gente vive essa situação hoje no Brasil. Não do corona, mas de tudo que a gente tem e nós, como empresários, aqui sabemos as dificuldades que a gente enfrenta. O Luiz também já foi da área privada, então ele já foi empreendedor, então ele sabe muito bem de tudo isso. E eu queria até, e aí a gente vem conversando há um tempo para capitanear aqui entre eu e ele, e já estendi esse convite ao Caire e estendo a todos que estão aqui presentes, quem quiser participar, de nós formarmos um grupo de empresários de diferentes setores no Brasil, para que a gente, quando passe tudo isso, a gente consiga, que seja jantar uma vez por semana, para colocar ideias na mesa de como mudar esse país, de como apresentar ideias que sejam mais liberais,
como brigar com esse sistema público tão engessado, com pessoas com cabeças tão atrasadas, tão retrógradas, que não querem abrir o país para livre concorrência, para queda de impostos e tudo mais. Então, queria aproveitar essa nossa live para falar depois, no final, um pouco mais sobre esse grupo que a gente está criando e estender o convite a todos vocês. Eu queria abrir primeiro aqui para o Kairê se apresentar um pouco, falar um pouco das empresas dele, falar de o que teve que demitir, como está pensando agora para os próximos meses, como está pensando um pouco da recuperação, até porque tem muito empresário na mesma situação dele, e acho que ouvir história de outras pessoas, de como se planejou, é sempre inspirador, e eu acho que a gente precisa passar essas boas práticas aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença aí, pessoal. Caê, você está no mudo aí. Você consegue desmutar ou não? Marcos, como é que eu tiro o mudo do Cairê? Tá lá, tá lá. Agora foi. Perdão, vai lá, vai lá. São os ossos da tecnologia, né? A gente fica refém. Bruno, obrigado pelo convite. Luiz, é um prazer te conhecer também, estar compartilhando um pouco, né, do tempo aqui e a gente poder trocar ideia e, enfim, trocar pensamento. Eu acho que essa iniciativa sua, Bruno, e da Aqua é uma iniciativa muito, muito boa e muito potencialmente poderosa, né? Porque um dos principais efeitos colaterais que essa crise está trazendo, que eu estou percebendo no meu segmento, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, é a união das pessoas, assim, né? Então, as pessoas estão se mobilizando de uma forma, estão se aglutinando de uma forma que eu nunca vi antes, seja em prol da sua categoria, seja em prol de alguma causa social, ou seja em prol do Brasil, né? Eu acho que é a grande missão aqui de todos nós e que os brasileiros deveriam perseguir. Bruno, eu queria agradecer também os áudios diários que você manda, viu? São muito esclarecedores para mim, sou um leigo no mercado. Puta, eu gasto ali 7, 8 minutos cravados com você todas as manhãs e já me abre um pouco o horizonte um pouco do conhecimento do que está acontecendo na economia. Falando do meu negócio, eu sou sócio de 2 empresas, uma delas é a Advert Eventos e outra é a Fábrica de Bares. A Advert Eventos é uma empresa que a gente se posiciona como uma empresa de conteúdo, de entretenimento e hospitalidade. A gente não se coloca no mercado como uma agência convencional de eventos, porque agências geralmente têm um viés grande de prospecção para o mercado corporativo, né? Vive muito de demanda corporativa, de ações de BTL, de eventos corporativos, e a Advert não. Ela tem uma visão de olhar para o entretenimento como conteúdo proprietário. E aí a gente tem algumas unidades de negócio debaixo dessa empresa, uma delas é alimentos e bebidas, ou seja, operação de alimentos e bebidas em grandes eventos e grandes festivais. Entre eles, já operamos Copa do Mundo, já operamos várias arenas de futebol, grandes eventos, né, feiras de negócio em São Paulo e fora de São Paulo. Então, é um braço bastante operacional de gestão de alimentos e bebidas. Um outro braço que a gente tem é uma unidade de negócio de ticket, que é uma tiqueteira, né, que faz a comercialização e controle de acesso de grandes eventos também. A gente tem uma operação grande, que talvez seja a principal da empresa de hospitality, que a gente chama, que são camarotes e área-VIPs. A gente tem hoje algumas marcas, entre elas o Camarote Brahma, no circuito de eventos sertanejo, e no Camarote Bar Brahma no Carnaval de São Paulo. E a gente tem alguns eventos que a gente fala de eventos proprietários, né, que a gente denomina como eventos proprietários, que nesse caso a gente não é prestador de serviço. O fato é que todos os braços da empresa são braços que estão ligados a eventos de grande porte e grande aglomeração de pessoas, né? Então, é um segmento que nitidamente foi impactado logo no começo da crise. Quando tudo começou, eu lembro que a gente estava no meio do carnaval, que a gente faz em São Paulo, um camarote para 7 mil pessoas, o Camarote Bar Brahma, já há 20 anos. E no meio do carnaval, foi bem marcante, da primeira semana para a semana do desfile das campeãs, já começou o medo e o rumor ali das pessoas de como seria um evento desse, habilitado ou não para comportar a questão do coronavírus, né? Então, ali para a gente foi um pouco do despertar do que poderia estar começando a acontecer. Eu confesso que a gente desprezou, como todo mundo desprezou um pouco aquilo naquele momento.
Nunca imaginei que chegaria no estágio na situação que o mundo se encontra hoje. E, obviamente, a gente não se preparou para isso naquele momento, né? A gente simplesmente tocou a vida. Quando a gente começou a ver um horizonte de fechamento de tudo, a gente se viu obrigado a entrar em contato com todos os organizadores de eventos. A Diverti, só para complementar, ela participa aproximadamente de mais de 100 eventos por ano. São 110, 120 eventos por ano. Muitos desses eventos concentrados no interior do Brasil, São Paulo, Minas, Paraná, mas eventos populares em geral e de muita gente, né? Eventos de 20, 30, 40, 50, 100 mil pessoas. Então a gente se viu obrigado ali a entrar em contato com todos os organizadores do evento e começar a entender como é que eles estavam olhando para esse cenário, como é que seria a reação deles para tudo isso. É uma cadeia gigantesca de economia que gira em torno desse segmento, grande parte dessa cadeia informal, né, de trabalhadores, operadores de vendedor, ambulante, enfim, é uma cadeia muito grande de pessoa jurídica, também prestador de serviço, que depende que não tem a estabilidade social que o funcionário registrado no regime CLT tem. Então, é uma cadeia de fornecimento e de empresa que está sofrendo muito, né? Porque não tem nenhum tipo de horizonte de retomada, não tem estabilidade financeira nesse momento, e são eventos que demandam uma antecedência e um planejamento muito grande. Eu não consigo pegar um evento entre os nossos governantes, né, na esfera federal, estadual, municipal, que nos permita dar esse tipo de certeza ou um pouco mais de convicção. Eu já acho que esse negócio vai acontecer para depois de julho. E o que a gente está percebendo, todo dia a gente conversa com a indústria, né? A indústria que tem presença no mundo inteiro, a Ambev mesmo, eu conversei com algumas pessoas hoje, e o que a gente entende que está acontecendo lá fora, nos países que já estão abrindo, é uma abertura bastante fraca no primeiro momento, para o nosso segmento, falando obviamente, né? Então você tem ali a primeira etapa que as pessoas estão enfrentando medo, né? Que é um mês praticamente, por exemplo, na China, nos bares e restaurantes, um mês de faturamento quase que zero ainda, para as pessoas entenderem que o negócio está seguro, o estabelecimento e o governo conseguirem transmitir as medidas dos protocolos de segurança e de higiene que estão acontecendo, e que, de fato, as pessoas podem frequentar. Depois desse primeiro mês, existe uma onda crescente ali de 30%, 35% do movimento até, a gente não sabe até onde, porque o meu cheiro é até 70%, 80% do que era no histórico recente, no passado recente. Isso falando no primeiro ano, né? Depois do segundo ano a gente não sabe como é que vai ser. E aí a gente está, ajustando e olhando para esse cenário, e toda a cadeia de custos tem que se adequar para conseguir sobreviver, seja a cadeia de fornecedor, os custos mais pesados como o custo de aluguel e controláveis, né? Assim, a gente acredita que todo o setup do orçamento obrigatoriamente vai ter que ser revisto para a gente conseguir sobreviver. Eu acho que no primeiro momento é isso, Bruno. Legal, Kere, obrigado. Realmente você está passando por um momento que é uma área que realmente está sentindo de cabeça, né? Porque não é nem que você consegue dar um jeitinho, é o que você falou, faz uma parte do delivery aqui, mas não é. O teu negócio são os grandes eventos, né? São grandes marcas, como você falou. Imagina depois até quero que você fale um pouco como é que está a expectativa. Eu sei que parece um pouco longo ainda, mas grandes eventos como você, não sei se essa é a palavra certa, de grande gestor, organizador do carnaval das principais cidades brasileiras, como é que vai ser na cabeça essa mentalidade das pessoas, né? De eventos que aglomeram muitas pessoas ou não, vocês já estão trabalhando com algo de queda. Mas legal, obrigado por essa primeira apresentação. Eu até queria ouvir um pouco do Luiz agora, ele do lado público, como é que as pessoas de lá vocês desse lado do balcão, estão olhando todo esse cenário, né? De repente, para nos dar uma luz aqui sobre isso, você que, mais uma vez, como eu falei, já foi da iniciativa privada, entende muito mais o nosso lado do que os seus companheiros de hoje em dia aí. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bruno. Obrigado, Kairê. Prazer falar com você, estar com você aqui no programa. Olha, a notícia não é boa que vem de Brasília no que concerne os parlamentares.
porque a maioria lá, a vasta maioria dos parlamentares, e a dinâmica do parlamento é uma dinâmica de retórica, uma dinâmica de bravata, retórica, e o detalhe de implementação de um plano de lockdown nunca passa pela cabeça de um político em Brasília, sobretudo como concerne, a maioria não tem experiência na iniciativa privada, enfim, tem uma experiência aí de organizações sociais, de partidos, são deputados há 30 anos, etc, etc. Então, nunca participaram, não sabem o que é fazer um orçamento baseado em fatos de mercado, eles fazem orçamento baseado em prorata de arrecadação, então é sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Então, só esse fato eles não fazem a mínima ideia de o que significa ter caixa, provisionamento, não só para fazer futuras compras, mas para devedores duvidosos, pagar funcionário, pagar um percentual que vai ser questão de trabalhistas, etc. Então, eles não sabem, não fazem a mínima ideia do impacto disso. E a grande frustração aqui, eu acho que de qualquer um que conhece essa dinâmica, é que sabe que quando você propõe aí um lockdown, um fechamento aí artificial das empresas, você está forçando ao proprietário e proprietários, e aos próprios funcionários também, que vão sofrer essa consequência, você está forçando que ele tenha caixa e que use esse caixa para sustentar o seu quadro durante um período indefinido. Isso, nenhuma empresa no mundo tem isso. Então, todas as empresas trabalham aí com uma maior segurança, o capital parado, o caixa parado no caixa, né? Dinheiro parado no caixa é mal usado, é mal empregado, quer dizer, que você não acredita no seu negócio. Então, poucas empresas são ricas em caixa e que estão assim, com essa capacidade de ficar sobrevivendo meses e meses a fio sem nenhuma visibilidade. E aí entra o governo. De um lado, ele faz um fechamento draconiano, sem a mínima previsibilidade, e do outro lado, ele acha que está fazendo coisas bacanas, em dando linhas de crédito e ajudando os funcionários e facilitando uma série de outras coisas. Enfim, então, do meu ponto de vista, é uma grande irresponsabilidade. O poder público hoje age com grande irresponsabilidade. E aí você pode até concentrar essa responsabilidade às competências que estão mais próximas do problema. O Poder Federal está próximo desse problema? Não. O Poder Federal, não. Muito pelo contrário. O Poder Executivo até gostaria de ver abertura, não gostaria nunca de ter visto fechamento. Mas quem está promovendo o fechamento são os governadores e as cidades, os municípios. Então, nessa dinâmica, todos os empresários cabem focar um coro em torno das medidas que o governador está aplicando. O governador, claro, não só de São Paulo, mas outros governadores que querem aplicar medidas mais draconianas aí de fechamento, como é que ele vai justificar? Ele quer só olhar o lado dele. Você veja como é que eles têm negociado com o Poder Federal. Eles não estão pensando nos empresários e nos empregados. Eles estão pensando, olha, eu vou perder a arrecadação, então eu quero recompor a minha questão fiscal. Dane-se que vai ter desemprego, dane-se que vai ter empresa fechando. Então, essa que é uma dinâmica extremamente míope e ignorante do problema que eles estão causando. Por quê? Muitos desses empregos, na minha opinião, não vão voltar. Você, quando fecha uma pequena empresa, você fecha um bar, um restaurante, ainda mais no setor que você deve conhecer muito bem, muitos deles não tem como reabrir, porque vão perder muito o caixa que eles tinham, vai ser perdido nesse período. Então, vão reabrir com que caixa? Com que propósito? Se é que eles ainda vão conseguir estar abertos, né? E vimos aí um volume inacreditável de empresas fechando aí nesse pouco inteirinho, do pouco que fechamos, veja, um mês, quase 2 meses de fechamento, veja o impacto que já gerou. Então, tem muitos desses empregos que não vão voltar. Muitos desses empresários, pequenos empresários, não vão ser pequenos e médios empresários, uma vez que haver uma reabertura, como se estão só esperando. Não existe uma realidade
utópica, típica de gente que nunca trabalhou na iniciativa privada, nunca teve uma pequena empresa. Então, veja como está descasado completamente o conhecimento político e a narrativa política da realidade econômica. Esse descasamento é profundo e, infelizmente, aqueles que geram riqueza, aqueles que geram emprego, aqueles que têm propriedade, aqueles que têm renda e capacidade de gerar isso não só para si mesmo, mas para terceiros, são uma minoria no Congresso. Uma minoria, mas uma minoria mesmo. Conta-se aí em uma ou duas mãos no máximo, de 513 deputados. Então, a vasta maioria são aqueles que defendem os que não têm nada, os que não sabem, não têm renda, não têm propriedade, nunca geraram renda ou propriedade para si próprio e para trazer. Então, essa dinâmica política temos que vencer. Temos duas maneiras de vencê-la. Primeiro, eleger aqueles que têm esse perfil. Focar, não adianta falar, vou eleger o meu deputado favorito, o fulano que está ali. Não adianta. Tem que focar também em partidos que estão vinculados com esse propósito. Não adianta só, porque se você embute um deputado num partido do Centrão, o líder vai comandar ele. Então, ou um partido de esquerda, mas ele é um bom empresário, mas ele vota à esquerda. Não adianta, o partido é que vai liderar ele. Então, essa dinâmica precisa ser mais focada. Acho que a classe empresarial precisa focar mais em quem que vai dar apoio. Não é só a classe empresarial, quando a gente fala classe empresarial, é bem qualificar aqui. São pequenos e médios empresários aí com massa, que aí tem um volume bem grande de pessoas, são milhões de pequenos e médios empresários. Esses têm que focar em eleger pequenos e médios empresários, aqueles que têm a experiência para não fazer esse tipo de juízo e criar legislação que vai, de um lado, criar problemas e, de outro lado, criar uma solução. Nunca vai ser bom a solução que o governo vai dar. Nunca. É muito melhor não ter interferido no início. E os países menores, onde você não tem isso, essa dinâmica de lockdown, veja que é muito seletiva, porque os países maiores, né, as maiores economias, as top 20 economias do mundo, elas estão sendo forçadas de fora, não só pela ONU, outras organizações, também outros países, mas também por forças econômicas de aplicarem o lockdown, né, de fazerem fechamento como sendo a única solução para salvar vidas, etc. E os países menores não têm esse mesmo crivo. Eles estão sendo liberalizados desse ônus, de ter que fechar, porque sabem que são economias menores, dependem de si próprios, não podem ficar aí à mão de cair no FMI. Vemos que hoje teve a notícia, hoje ou ontem teve a notícia do Chile, já aplicando, a economia estava forte, aí uma grande intervenção terrorista aí de fora no Chile, já estão pedindo empréstimo para o FMI, de uma economia que estava equilibrada há um ano e pouco atrás. Então, em pouco tempo, desestabilizaram uma economia, está lá, nas mãos do FMI. E aí entra toda uma série de crivos, interferências maiores ainda, outras pessoas gerindo o país, a gente perde soberania. Então, não sei se é um projeto organizado de destruir as grandes economias, porque as pequenas economias, aquelas que não estão na OCDE, o Chile está na OCDE, essas não têm sofrido com essa imposição, né? E vemos países como a Hungria, por exemplo, que tem adotado uma política de máscaras, não tem feito lockdown, as máscaras nem têm uma regulamentação específica, são máscaras livres, pode fazer em casa mesmo, com pano, coisa que você tem em casa, é só sair na rua com máscara. E ter, obviamente, alguns limitadores de distanciamento social, etc. Mas até o comércio está aberto, bares estão abertos. Vejamos alguns estados dos Estados Unidos que já estão completamente abertos, e cabe aí aos comerciantes e até bares, eu já vi assim, as placas dizendo no mask, no service. Então, pronto, você já entra ali, você pode estar sem máscara na rua. Agora, entrou no estabelecimento, ele tem que botar a máscara. Então, esse tipo de dependência na sociedade, ou crença na sociedade, essa dinâmica no Brasil não existe. O Estado brasileiro e o político brasileiro acha que tem que tomar conta da sociedade e não confia na sociedade. Não acha que ela pode se autorregular. Então, eles criam essas chancelas, esses fechamentos, de uma maneira completamente destrutiva. E é essa dinâmica que a gente precisa vencer. Então, a primeira maneira é
eleger pessoas que têm esse perfil empresarial, ou que ao menos tenham ciência disso. Mas a segunda, que talvez eu confie mais, é de educação. Educação daqueles que não têm, que nunca terão, que não geraram renda, não geraram emprego, não fazem a mínima ideia do que é ser livre iniciativa, no entanto, aprenderam que precisa respeitar, aprenderam que é uma parte, um componente importante do ciclo da vida de um país independente. E eu acredito nisso também, acredito que pessoas podem ser educadas, mesmo que nunca gerem ou na sua vida se tornem pessoas financeiramente independentes, mas que eles, ao menos, prezem pela livre iniciativa, prezem pela uma economia livre e independente. Eu acredito neste componente também. Então, eu diria que essas são as duas saídas no longo prazo. Né? No curto prazo, meu caro, acho que o Bruno está fazendo um ótimo trabalho aí de querer juntar cada vez mais empresários de consciência e de grupo de pressão, porque, infelizmente, nosso sistema político ele obedece a classes. Todas as classes organizadas têm benefícios, têm subsídios, têm proteções especiais, têm todo tipo de regalia pela lei. Então, se os empresários não estão organizados, esses vão sofrer todo o impacto das demandas das outras classes. Então, a classe empresarial, pequena, médio, grande, etc., tem que se organizar e tem que, sim, arranjar um grupo de parlamentares que vá defendê-los. Esse aqui é o jogo no momento. Infelizmente, a lei não é igual para todos. Não existe isonomia no país. É um dos problemas pelo qual a gente é um país atrasado. Esse é apenas um dos componentes. Mas abro aqui para o debate. Agora fica a questão. Vocês têm esse caixa para sobreviver esse período indeterminado, Kairi? Não sei que tipo de provisionamento vocês têm feito aí. Bom, Luiz, perfeito. Assim, a minha visão política do cenário, apesar de ser um outsider aqui, não estar aí dentro, de ter, obviamente, a experiência, a vivência, as informações, né, o relacionamento todo que você tem, mas assim, a minha percepção do noticiário todo é exatamente essa. Assim, né? A gente não tem as pessoas no comando do país entendendo ou se sensibilizando com a empatia necessária na ponta da economia. Né? A gente tem, na fábrica de bares hoje, quase 500 colaboradores. E é gente de todo perfil. A gente do perfil simples, a gente do perfil não tão simples, a gente formada, a gente não formada, a gente que depende daquele emprego, muitas vezes, para alimentar uma família inteira, famílias de 5 pessoas, famílias de 6 pessoas, famílias de 10 pessoas. São pessoas que sem essa fonte de renda não tem a mínima condição, a mínima reserva de passar por isso. Né? É bastante grave. Assim. A gente protelou, a gente postergou bastante algumas decisões ainda com essa expectativa de uma mudança do horizonte na reabertura. E aqui não é fazendo juízo de valor se a reabertura já deveria ter acontecido ou não. Eu acho que não existe o consenso entre os governantes. Acho que isso seria importantíssimo acontecer. Não adianta ter um decreto de um lado e outro do outro lado, abre daqui, não abre dali. Acho que, obviamente, é uma briga política, mas talvez esteja faltando um pouco de aprofundamento técnico, sanitário, técnico, econômico, com baseamento econômico, principalmente, porque a gente sabe que, muitas vezes, em alguns lugares da periferia, esse isolamento nunca aconteceu, e é impossível acontecer. As pessoas que já não estão indo trabalhar, elas já não estão isoladas como deveriam. Obviamente, cabe a todos nós fazer todos os esforços possíveis e inimagináveis para criar condições sanitárias de proteção para a gente que está lá trabalhando e para os nossos clientes que virão a entrar nas casas terem essa segurança de poder entrar, frequentar, trabalhar ou consumir e sair de forma extremamente saudável. Sabendo que o nosso inimigo é invisível, né, que é difícil a gente controlar, mas enfim, em algum momento a gente já estão começando a falar de alguns protocolos. Eu acredito em alguns, não acredito em outros. Eu acho que nosso negócio não é uma indústria, não é uma loja. As pessoas vão para um bar, para um restaurante, não só para comer ou para beber, mas elas vão também para se divertir, elas vão para se sociabilizar. Então, eu acho que, dependendo da medida, ela não é aplicável ao nosso negócio.
A gente vai ter que ser muito criativo para conseguir atender tudo isso, né? Mas respondendo a sua pergunta, Luiz, a gente, quando começou todo o processo lá do isolamento, a gente fez uma operação financeira para conseguir sustentar o negócio durante 1 mês ou 40 dias, pagando a folha de pagamento, os custos fixos do negócio, mas de fato essa reserva não suporta mais, né? Ela a gente opera sempre no giro, né? Nosso tipo de negócio está operando sempre no giro, de receber daqui 30 dias, 90% do negócio é cartão de crédito. Eu estou pagando o aluguel do mês que venceu, recebendo daqui 30 dias no cartão de crédito. Enfim, e um custo fixo elevadíssimo, né? São margens pequenas do nosso negócio. Nosso custo fixo é muito elevado e uma natureza de negócio que é muito sazonal, né? Então, se você pega historicamente todas as crises que o mundo, e principalmente o Brasil, passou nos últimos anos, o negócio é muito instável, desde crise dos caminhoneiros, depois não sei o quê, depois Copa do Mundo, tem lugar que é bom, tem lugar que é ruim. Enfim, o negócio é muito instável, muito sazonal, o que já gera uma alavancagem financeira, em geral, no mercado, muito grande. Eu estou falando da gente, mas eu tenho certeza que, olhando para o mercado, é muito grande. 80%, talvez até mais, por cento do segmento é composto por pequenos empresários, pequenos comerciantes. Com certeza mais, 80%, 90% é composto por pequenos empresários e comerciantes. É gente que não tem nem acesso ao capital de giro, não é nem que não tem o recurso, não tem nem acesso ao capital de giro, muitas vezes. Então, é difícil olhar para esse cara que já vem numa curva, né, de vários altos e baixos, de várias crises. É uma categoria praticamente de subsistência em geral, não é uma categoria de enriquecimento essa. Então, você pega poucas, de novo, dentro dos 100% dos comerciantes ou empresários, a gente até brinca, né? Quando você tem um bar, você é escravo do bar ou um restaurante. Você tem que abrir, você tem que fechar, você tem que comprar, você tem que gerenciar, você tem que contratar, você tem que demitir. Quando você tem 2 ou 3, você é maluco, porque você tem que fazer tudo isso vezes 2 ou 3. E aí, quando você tem 5 ou mais, aí você começa a conseguir ter uma estrutura de empresa. Você consegue ter um back-office, você consegue contratar uma assessoria, você consegue contratar gestão. Enfim, mas a quantidade de empresas ou comércios que conseguem chegar nesse estágio é muito pequena. Estão falando no mercado, 20%, 30% dos bares e restaurantes vão fechar depois da crise. Eu acho que é o contrário, sinceramente. Eu acho que se chegar a 30% aberto, é um bom sinal. Porque eu acho dificilmente que chegue. Porque é tudo isso que eu estou falando. Do lado, você tem, dentro da cadeia toda, quando você abre um orçamento, um DRE de um negócio como esse, você tem lá uma linha chamada aluguel, né? É um custo fixo pesadíssimo. Muitas vezes também o locador de imóvel vive daquilo. Então, aí entra o papel que a gente acha que seria importante da esfera regulatória toda e governamental, que é começar a regulamentar ou o judiciário começar a judicializar em cima desses casos, desse tipo de dívida, porque se não tiver isso, existe uma guerra entre locadores e locatários hoje, né? O locatário, obviamente, não tem R$1 para pagar o aluguel. Por outro lado, o locador vive daquela renda, muitas vezes, e nem sempre consegue dar desconto, consegue dar carência. De vez em quando consegue, mas nem sempre consegue. Então, está se criando também um arcabouço gigantesco de processos, de desacordos comerciais. Eu falei uma linha aqui que é aluguel, a gente é fornecedor, sem falar nas questões trabalhistas depois, que o judiciário na minha cabeça, vai ter uma enxurrada de volume de processo para conseguir, enfim, dar resposta. Então, talvez o ideal seria antecipar alguns casos desses, clusterizar isso e começar a ditar um pouco a regra para a regra ficar clara para todo mundo. Então, aluguel é 30%, é 50%, ou é 100%, que seja. Mas começar a ter a regra clara. Eu acho que a gente está navegando em ondas bastante turbulentas e sem saber para onde vai chegar, né? Sem ter uma bússola. Acho que esse é o grande problema. Então, a minha visão o lado otimista, o lado cheio do copo, assim, falei o lado vazio do copo, agora o lado cheio do copo é que eu acho que o nosso segmento, tanto bar, restaurante, mas principalmente evento, é um segmento insubstituível, né? As pessoas falam, mais as lives, mas agora realmente tem muita reinvenção acontecendo. Você pega a Netflix, criou um serviço de compartilhamento de filme, de conteúdo para as pessoas assistirem
a minha família está em 10 lugares, 5 lugares, a gente vai lá e compartilha, assiste, se comunica, enfim, é super legal. Você pega o Fortnite, que é um game online que se transformou numa plataforma também social. Está tendo shows ao vivo de grandes artistas dentro dessa plataforma interligada mundialmente, com milhões de acessos simultaneamente. Sem falar as lives, a gente mesmo como diverte, está participando de bastante live, né, do sertanejo, fizemos do Zeca Pagodinho agora semana passada, no Dia das Mães. Mas eu acredito que o ao vivo e o presencial, eles são insubstituíveis, porque todas as nossas, ou várias das nossas memórias inesquecíveis, nossas boas memórias, são memórias desses momentos, de um show, de uma viagem, de um restaurante, de um bar. A gente nunca vai ter uma memória igual a de um restaurante ou de um evento, a uma memória de um delivery. Nossa, que bom, né, sonhei com o que eu recebi do delivery. Ou de uma live, a gente nunca vai ter uma memória do show do YouTube, do Rolling Stones, ou de quem quer que seja, um show presencial que arrepia, igual uma memória de uma live. Pode ser a melhor live de todos, nunca vai ser igual. Então, o lado cheio do copo na minha cabeça, para o nosso segmento, é esse, que eu acho que ele nunca vai morrer. Ele vai se adaptar, eu não sei se ele vai se reinventar. A reinvenção acho que é uma coisa que é difícil saber, né? Mas a adaptação, obviamente, ela é natural e ela é exigível, vai acontecer, mas o ser humano, por natureza, ele precisa se sociabilizar, ele precisa se divertir. E só para concluir, assim, de vez em quando tem que sair na rua, no mercado, alguma coisa, acho importante, acho interessante, bem no começo do isolamento, as pessoas, não sei o que vocês perceberam, mas elas tinham constrangimento de olhar no seu olho e de se conectar visualmente ali, né? Parecia que estava todo mundo com medo de se aproximar. E daí, as últimas vezes que eu tive que sair, assim, na rua, já senti a reação ao contrário, as pessoas buscando conexão visual, buscando interação. Então, acho que é do ser humano isso, e o nosso negócio é a base, há muitos anos, desse bar, restaurante, eventos, é a base para tudo isso acontecer. Né? Legal. Peraí, deixa eu desmontar ele aí que ele está falando, perdão. Não, só para complementar, eu acho que a parte, só para quem está nos assistindo, essa questão de bar e restaurante, a gente fala assim de uma maneira como se não fosse importante ou como se fosse secundário ou terciário aí na nossa análise econômica. Mas vamos entender que países da Europa, os maiores contribuidores do PIB, não só do PIB, mas também de emprego, é turismo e bar e restaurante. Né? França é um exemplo, Itália é outro exemplo, Espanha é outro exemplo. Então, lá em cima, em termos de contribuição ao PIB e ao emprego. Países mais industrializados, como a Alemanha, já é menos. Também a questão da Inglaterra. Mas é um componente essencial. E aí, saindo fora da Europa, se na Europa é importante, são países envolvidos, então imagine países que dependem de turismo. Né? Praticamente, a economia inteira é gerada por bares e restaurantes, hotéis, então eventos, claro, que atraem para todos esses efeitos. Então, estamos falando aqui de um segmento de serviço que é importantíssimo. É a base de muita coisa, é a base de vida de muita coisa. Ninguém está fazendo esse juízo de valor em Brasília, posso te assegurar. Não existe grupo parlamentar olhando essa dinâmica de quão importante é esse segmento e de como ele emprega. Ali, infelizmente, o quadro eleitoral, o povo brasileiro elegeu ainda um grande componente de parlamentar, que são parlamentares de esquerda. Então, qualquer empresa, mesmo sendo uma empresa pequena, é mal vista. Então, você imagina aí relações empregatícias, etc. Eles não querem nem saber, eles querem realmente veem com bons olhos a justiça trabalhista tirando todo o dinheiro do empresário e transferindo para qualquer causa, não é nem a justa causa, para qualquer causa para os empregados. Então, eles têm uma dinâmica muito adversa a esse de querer entender o ciclo econômico do país, a importância dos diferentes segmentos, como você está apontando aqui. E da parte do executivo, acho que existe essa compreensão. A equipe econômica está alinhado com isso. Mas aí tem uma série de chancelas. No Poder Federal, o Poder Executivo já deu uma linha,
os parlamentares são contra essa linha, como maioria. Eu sou, obviamente, favorável à linha do Executivo, sou favorável a uma abertura. Acho que nunca deveria ter fechado, nossas estratégias aí deveriam ter sido outras. A pandemia é séria, o vírus é sério. Então, essa base nós temos em comum. Agora, como enfrentá-la? É com lockdown ou é com política em que dependa mais da sociedade? Eu acredito na sociedade, eu sempre acreditei. Como ativista, eu vivi a sociedade brasileira, eu vi que a gente tem gente intelectualmente capaz de fazer intervenção popular em questões públicas. O burocrata não é uma pessoa especial, o político não é uma pessoa especial, com informações melhores do que a população. Então, eu sou um que acredita na sociedade. Então, eu sou favorável a não restringir, como os governos aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, têm restringido. Então, nessa análise, eu acho que aqui fica um juízo de valor. Como que se organizar para fazer esse efeito, para fazer essa voz ser escutada, porque o segmento é importante. Você talvez esteja lidando só com eventos dentro que depende de bar. Agora, o segmento de bares, restaurantes e hotéis é fundamental para o país, e é fundamental até para a estratégia de país no futuro. Perfeito. Eu concordo aqui com o Cairê também, que eu acho que a estratégia hoje é muito mais sobreviver, né? Então, infelizmente, eu concordo com ele disso, de se 20% a 30%, talvez não só da tua área, viu, Cairê, mas no geral, sobreviver, gente, assim, dentro de tudo é um baita número. Eu estava lendo na Espanha esses dias que estão estimando que 2/3 das empresas não cheguem até o fim do ano. Você imagina, nós estamos falando de 66% das empresas existentes de qualquer setor morrer. É um negócio assustador. E aí, indo em linha com isso, uma coisa me assusta. Uma das coisas mais que saem de lá de Brasília tramitando que me assusta, né, Luiz? Eu estava lendo, vocês devem ter visto, você principalmente, Luiz, que está tramitando lá no Congresso uma medida do setor bancário, né? Que ela tem basicamente 4 pontos aí que até complementa o que o Cairê está falando, porque você perguntou para ele se ele tinha caixa. Ele, como tantos outros empresários como nós, fazemos engenharias financeiras para conseguir arrumar caixa para a gente ter uma sustentação durante esse ano e estar nesse percentual de sobrevivente, né, lá no fim do ano, ou quando quer que seja. E para quem não viu aqui e está nos assistindo, essa tramitação do Congresso, ela fala basicamente de 4 pontos. Até depois me corrija se eu estiver errado, Luiz, mas eu até anotei aqui que basicamente o primeiro ponto ele limitaria os juros do cheque especial em 20% ao ano. E ele impediria a redução de limites de crédito daqueles que já tinham em fevereiro. Então, você tinha um limite de crédito em fevereiro, não poderia alterar eles agora. Então, ou seja, teu risco aumenta drasticamente e o banco não pode alterar o teu limite de crédito. O ponto 2, aumentar a contribuição social sobre lucro líquido de 20% para 50%. Lembrando que em março já teve um aumento de 15% para 20%. E se você pega a alíquota efetiva da indústria, ela era de 34%, dos bancos já paga 45%. Não estou entrando aqui em defesa de banco, nada disso, tá? Mas são eles que vão nos dar crédito depois que tudo isso passar. O número 3, ele proíbe negativar clientes que parou de pagar o que deve para os bancos. Ou seja, basicamente, você está devendo e não paga, beleza. E ele suspende execuções judiciais cíveis contra os consumidores. E, para finalizar, impede que os bancos de cobrar o que emprestaram às empresas que já estavam em recuperação judicial. Ou seja, o que eu quero dizer com essas 4 medidas? O resultado disso é restringir o crédito, não é dar crédito para que quando a gente termine essa pandemia, todos nós vamos precisar de crédito para recuperar a economia, para gerar renda, para gerar emprego. Ou seja, o que o setor público está trazendo daí com essas medidas é restringir o acesso ao dinheiro de nós que já não estamos conseguindo respirar. Ou seja, como a gente precisa, de alguma maneira, por mais que seja utópico, ou sei lá, pode me chamar de idealista, mas nos unirmos de alguma maneira, porque não dá para a gente aceitar tudo isso. Como a gente vai reempregar essas pessoas, nós, como os pequenos e médios empresários desse país que representam, sei lá, 80% da geração de emprego do país, como a gente vai conseguir reempregar essas pessoas, sendo que a gente tem um maçarico populista 24 horas por dia em cima da gente? É um negócio impressionante. Então, eu acho que me assusta do lado do empresário aqui
E aí até queria ouvir de você como é que está essa discussão. Não acredito que isso passe, tá? Então, não sei como é que você vê isso, Luiz. Olha, eu vejo do jeito que ocorre, você pontuou muito bem. Há medidas que estão sendo tomadas contra o setor financeiro, contra o setor de bancos, que vai inviabilizar o setor de bancos. Depois que você passa todas essas medidas, e olha que tem outras, hein? Tem aquela do empréstimo compulsório, que também afeta bancos, que eles querem botar um empréstimo compulsório de 10% sobre patrimônio líquido, que não é só em bancos, mas também em grandes empresas acima de 1 bilhão, que aí afeta outra coisa completamente irracional. Há lucros em dividendos, ou seja, bancos que têm uma estabilidade de crescimento como investimento para o investidor comprar uma ação de banco, ele está olhando dividendos. De repente, vai tributar algo que faz a ação dele interessante, que é especificamente o dividendo. Ah, pois não vou botar meu dinheiro na ação do banco. Então, ele perde um canal, gradualmente, ele perde um canal de capitalização para ele se tornar ainda um emprestador maior ainda. E eles não entendem que o risco que os bancos têm e que eles repassam para a população é efetivamente o risco de governo, é o risco Brasil. O Brasil é um país com um governo que transfere um risco tão grande para a sociedade, tira todo tipo de garantia que a sociedade pode dar para baixar esse risco, o governo tira, como você bem mencionou ali. Agora o banco não vai poder cobrar dos inadimplentes, porque foi um período. Então, como é que ele vai ficar com. Como é que ele volta o dinheiro para o sistema bancário? Eu defendo os bancos, sim, viu, Bruno? De boca cheia. Eu defendo o sistema financeiro de boca cheia. O sistema de bancos comerciais no Brasil precisa ser saudável. Saudável significa precisa ter mais jogadores, mais empresas no sistema financeiro, outros bancos dando crédito no Brasil. Outros bancos estão livres para dar esse crédito no Brasil. Só que o Brasil torna o modelo de negócio tão impeditivo que nenhum banco em sua sã consciência, o Citibank foi embora. Vamos lembrar de todos os bancos que foram embora, e são grandes bancos de varejo, foram embora do Brasil. E não voltam, a menos que a gente mude esse quadro regulamentar. E quem é que domina esse quadro regulamentar? É como você bem colocou, é o populismo. É aqueles que demonificaram os bancos. Nenhum país do mundo tem defensores de bancos. Né? Eles têm medo. Ah, puxa, vamos defender banco. Nossa, se a gente defender banco, a esquerda vai vir matando em cima porque o banco pratica juros e tal. É cara que não é ignorante, que não entende como funciona a política de risco e retorno. Você não entrega dinheiro se você tem um risco muito grande de não receber. Você só entrega se você tem um juros comensurável a esse risco. Aí você começa a emprestar. É assim que funciona o sistema financeiro na redução máxima do negócio. Agora, você matar o sistema financeiro, não ter um sistema financeiro saudável, que é competitivo, vários bancos podendo ter lucro no Brasil, sim, estou falando da palavra demonificada da esquerda, lucro, banco tem que ter lucro. Aí vai, olha quanto o lucro teve Itaú, quanto lucro teve Bradesco. Ok, é verdade, lucros bilionários. Agora, veja quanto que eles têm em ativos. Veja o quanto que eles têm em ativos. Então, proporcional ao ativo, que são trilhões de reais, você ter alguns bilhões, proporcionalmente, você fala assim, nossa senhora, imagina, eu vou montar aqui um modelo de negócio de um novo banco, eu tenho que ter aqui trilhões em ativos investidos no país para gerar uma margem bem estreita, bem diminuta, por causa dessas regulamentações e por causa desses riscos que são gerados por interferência regulamentar. Então, temos que olhar esse contexto e fazer uma interferência do bom senso e do conhecimento. Essa que é a maior interferência que a gente tem que fazer aqui. A minha parte eu faço, sou uma voz lá dentro, que entende um pouquinho como é que funciona o sistema financeiro, né? Não só dos bancos comerciais, mas também de bancos de investimento. Essa dinâmica, acredite se quiser, eu acho que alguns lá podem saber um ou outro, agora os dois, entender como é que esse jogo é jogado entre essas duas corporações, são fundamentais para o país sair do lodo, são fundamentais para a população ter baixos juros no cartão de crédito, baixos juros no cheque especial, é competição de diferentes bancos. Bancos não vão vir ao Brasil se há extrema regulamentação e tributação em cima desses bancos. Tem que ser um bom negócio para o banco entrar no Brasil. Não é um bom negócio entrar banco no Brasil. As regulamentações e tributações afasta
e faz o quê? Gera o que a gente vê aqui no mercado. Concentração. Somente os bancos gigantescos conseguem sobreviver no mercado altamente regulamentado e altamente tributado. Não tem, a balança é muito clara. A balança é muito clara. Se você tem tributação muito alta, você tem que ter regulamentação baixa. É como você faz um equilíbrio de mercado. Ou, se você tem regulamentação alta, você tem que baixar os tributos, para que aí você consiga dar aí uma margem para que as pessoas consigam, os bancos conseguirem agir. Pode agir de uma maneira extremamente regulamentada. Agora, a lucratividade continua alta ou vice-versa. Você está livre para operar da maneira que você quiser, mas vai ter altos tributos aí no seu ganho. Então, neste balanço, nós conseguiríamos sobreviver. O que tem no Brasil? Alta regulamentação e alta tributação. Pronto. É para estatizar o sistema financeiro completo. E você não tem defensores, deputados que defendam o setor financeiro, você não tem os bancos querendo se defender, eles tentam fazer tudo por uma questão meio na surdina, por trás ali, pega lá um assessor, fala para tirar de pauta lá uma medida, ou chama o relator da proposta que vai ser nociva ao sistema financeiro, olha, chama ele no canto aqui, bota ele aqui, não pauta isso agora não, a gente arranja aqui um benefício para você no sistema financeiro de algum outro jeito. Aí você vê que é por isso que você gera um sistema extremamente corrupto, quando um político tem esse tipo de poder em cima dos setores, e você não tem nenhum freio instituído no Estado de Direito que elimine essa cartelização e o poder que se concentra em função dessa cartelização. Então, dessa longa discorrência, Bruno, deixa eu já antecipar, existem outros projetos, além desses 4 ou 5 que você mencionou, que, se implementados, 2 ou 3 desses, eu diria que tem um rol aí bem grande, bem extenso, implementando 2 ou 3 a mais do que já temos hoje, vamos ter aí, eventualmente, não 20, 30, 50 bancos, como a gente, até os próprios políticos da esquerda falam, precisa ter mais banco, etc. Mas vamos terminar com somente um banco, né? Um grande banco estatal, que vai aí estar regulamentando com juros regulamentados, com crédito mais barato, só que subsidiado, porque o risco do Brasil vai ser tão grande, e a população inteira vai estar pagando por essa grande estatal financeira, porque não vai ser uma estatal eficiente, vai estar tão ineficiente porque as regulamentações e tributações do Brasil só geram exatamente isso, ineficiência, e quem paga a conta, no final, é o contribuinte. Então, vamos fazer um lobby pelo bom senso e pelo aquilo que é certo. É isso, importante. Vocês tiveram algum problema em conseguir crédito, Kairê, nesse momento, nessa estruturação financeira que vocês tiveram? Ou vocês... Porque eu estou vendo que realmente está difícil chegar na ponta o dinheiro, né? Cara, eu tenho uma visão um pouco peculiar sobre banco, assim, né? Obviamente, é um papel fundamental do sistema bancário todo e eu tenho a consciência que o sistema bancário brasileiro ele é um dos mais eficientes e mais bem lastreados do mundo, né? Mas, assim, existe uma cultura, aqui falando na ponta, tá? Eu sou o lado mais fraco da corda, que eu não que sou, mas estou representando o dia a dia de quem está na ponta ali precisando de novo do capital de giro para passar aquele mês. Existe uma cultura bancária brasileira que é muito nociva ao empresário, né? Porque além de ser restritiva, a gente tem, como o Luiz falou, uma cartelização ali do mercado. Você tem toda a operação concentrada na mão de poucos bancos e de bancos muito grandes, o que permite para eles uma precificação do dinheiro que é impraticável. Você pega o custo do cheque especial hoje, do limite da conta bancária, em geral, os pequenos empresários e comerciantes entram nessas operações no dia a dia, isso praticamente inviabiliza o negócio. Então, sempre foi restritivo, sempre foi quase que exploratória a precificação do negócio. E o meu sentimento agora é que não está chegando na ponta todo esse volume financeiro que o governo diz está colocando à disposição. A gente não está vendo chegar na ponta isso. Isso não está perceptível, isso não está materializado ainda. A gente está em contato com os bancos praticamente diariamente e esse dinheiro não está disponível. Nem disponível nas condições
está mais restrito nas condições já que antecedem a crise, e muito menos nas condições que a gente imaginou que iria chegar com algum tipo de subsídio, né? Em função das taxas e tudo mais. Mas eu acho que quando você pega um pequeno comércio, um médio comércio, que entra numa operação dessa, que vira uma bola de neve, esse é o primeiro passo do fim dele, porque ele começa a ter uma PMT ali mensal, uma obrigação mensal com o banco, que vira uma bola de neve. E, de novo, a precificação disso que é o que acaba inviabilizando, né? Não é questão da disponibilidade ou da mecânica toda de lastro e tudo mais, que, obviamente, inclusive o segmento tem mecânicas como conta garantida, né? A gente tem o recebível de cartão de crédito, que geralmente é usado. Então, você tem mecânicas que permitiriam ter acesso a dinheiro de forma mais barata e mais simples, mas que a gente não vê isso acontecendo. Na verdade, nos últimos poucos anos, a gente viu uma mudança um pouco no segmento com a entrada dos bancos digitais, né? A gente percebe que os bancos grandes começaram a se mexer, se movimentar um pouco, porque os bancos digitais começaram a entrar com mais leveza, mais flexibilidade, mais disponibilidade, mais agressividade, mais tecnologia, enfim, tudo que a economia real ali precisa no dia a dia, né? Mas respondendo a sua pergunta, Bruno, não, a gente não viu esse dinheiro chegar na ponta ainda, isso não está claramente disponível. Realmente, e independente do setor que a gente tem visto, as pessoas têm realmente dificuldade de estar... Não estou falando só pessoa física, tá? Estou falando pessoa jurídica também. Por mais que você esteja com uma empresa redondinha, a capacidade hoje de conseguir dinheiro realmente está muito mais difícil. Eu estava vendo até para a liberação de financiamento de carro, que antes do coronavírus, estava tendo, a cada 10 solicitações eram aprovadas entre 7 e 8, então 70% de aprovação. Agora caiu para 2, então nós estamos falando de 20% de aprovação aí de carro, sendo que a produção de carro caiu 99,5% no mês passado. Então é um negócio assustador, né? São números que a gente realmente não conseguia imaginar que chegaríamos nisso. Mas, bom, gente, eu queria só fazer um comentário final aqui do que o Luiz falou, e até o Cairê passou por isso também, sobre a leveza do que a economia precisa. Eu acho que no Brasil, o Luiz, como escreveu o livro, sabe até falar muito mais do que eu, mas eu como percepção aqui de cidadão comum, eu percebo que está muito no nosso DNA, a gente gosta das coisas engessadas, pesadas, burocráticas, né? Por mais que a gente não perceba, nós somos assim por natureza em muitos dos aspectos da nossa vida. Talvez se a gente estudar um pouquinho da história do país, a gente consiga entender por que nós, da geração atual, ou pessoas do meu pai, na geração dele, como cresceram com cenários completamente voláteis, de melhoras e pioras, de mudanças institucionais ao longo dos últimos... sei lá, vamos colocar até dos últimos 100 anos no Brasil, a gente não conseguiu criar, talvez, um DNA nosso de ser mais leve, mais solto. A gente nunca teve isso no Brasil, na minha opinião. Então, talvez a gente consiga explicar por que a gente gosta de burocracia para tudo, né? Às vezes, sei lá, uma besteira, assim, você liga, a tua mulher liga para você e fala, traz o seu quê de supermercado. Você fala, não, manda um WhatsApp para eu lembrar. Pô, gente, vamos lá, vamos agilizar os processos, sabe? Uma coisa assim, sem perceber. E aí, uma coisa eu percebo também, eu gosto desse tipo de coisa, eu começo, assim, aqui dentro de casa, eu vejo com a funcionária nossa que trabalha aqui em casa, eu batei num papo sobre ela, eu faço trabalho voluntários em comunidades, eu moro aqui no Morumbi, tem a Paraisópolis aqui do lado, que a gente faz já há bastante tempo. Então, falar sobre pessoas, sobre a ideia de você não ter alguém por trás para te ajudar, você ser independente, você ser mais leve, sabe? Conseguir fazer as coisas mais ágeis. E o que eu percebo é que mesmo essas pessoas que são de origem mais humilde, se você explica o que está por trás, de você ser mais leve, de você ser menos engessado, quando você explica bem com uma didática boa, que eles entendem, eles gostam da ideia. Então, o ponto que eu quero dizer é que eu acredito que esse liberalismo que a gente pode traduzir em ambiente melhor para a economia brasileira, ele existe dentro da gente. A gente precisa explicar melhor para as pessoas, a gente precisa mostrar melhor, porque o Brasil é um país que carece muito de educação.
As pessoas, quando ouvem na televisão um negócio, um tema difícil, é muito mais fácil terceirizar a culpa, jogar a responsabilidade em alguém, do que assumir as rédeas da própria vida. Então, eu acredito que se a gente conseguir capitanear alguma coisa assim e começar dentro de casa, passar essas ideias de pouco em pouco, a gente consegue, talvez, para as nossas próximas gerações, entregar um país aí melhor para o ambiente de negócios, né? Com certeza, Bruno. Eu concordo 1000% também. Só deixa eu pegar um exemplo para isso, Bruno, que você falou de transformar mais leve, né? E um exemplo do nosso dia a dia, do nosso segmento, que parece muitas vezes que a gente luta todos os dias contra vários inimigos e não vários aliados, né? Então você tem o ECAD, você tem a vigilância sanitária, você tem o TIL, você tem o cara que vai fiscalizar a calçada, que não pode ter mesmo na calçada, você tem, né? Enfim, eu acho que é isso, é mudar um pouco a mentalidade de que tem que ser mais colaborativo, do governo para o privado, entre as pessoas, entre as empresas. Eu acho que vários efeitos colaterais que essa crise vai gerar, vários negativos, mas alguns positivos, eu acho, né? Entre eles a maior regionalização, acho que as pessoas vão começar a procurar mais o regional, o local e valorizar mais isso, além da digitalização que a gente falou, mas um deles que eu acho que é a colaboração, o sentimento de colaboração entre as pessoas, entre as marcas e entre as empresas e entre os produtos é uma coisa que já está acontecendo e esse negócio já despertou por uma necessidade. As empresas ou produtos ou marcas estão tendo que se unir para colaborar entre si, seja para achar um serviço que faça sentido para o seu consumidor que não fazia antigamente. Então, você pega dois produtos que sozinhos não fazem mais sentido, mas quando eles se unem, eles passam a fazer sentido em tudo que a gente está passando. Então, esse sentimento de colaboração acho que vai ser um legado positivo de tudo isso, né? Então, tomara que também a gente consiga, aí nas esferas entre governo e iniciativa privada, despertar o mesmo sentimento. É isso. Muito bom. Olha, primeiro, Caio, muito prazer aí. Eu estou muito honrado aí de estar com pessoas que agem na economia, que empregam, que fazem, acontecem. Então, muito prazer aí estar te conhecendo. O Bruno também está se tornando um ativista, né, Bruno? Você é um orientador de investimentos aí. Eu também dependo bastante aí. Estou começando a ficar dependente aí do Bruno, dos comentários que ele faz aí da manhã. Estou ficando viciado nisso aí. Já passei para o pessoal aqui. Eu tomo café da manhã todo dia com o Bruno. Que honra, que honra. Já passei os comentários dele para o pessoal da velha guarda aí, do setor financeiro aí dos anos 80, 90. Todos estão gostando também, então o Bruno está de parabéns. Agora, o último comentário aqui que eu digo, acho que essa parte de aprendizado, ela vem como pano de fundo, é uma necessidade. Agora, do ponto de vista prático, no curto prazo, sejam ativistas para eleger melhores representantes que estejam em sintonia com essa realidade que nós discutimos aqui. Nós falamos aqui da liberdade de mercado, da livre iniciativa, de ter mercados saudáveis, menos regulamentação, menos tributação, e que isso é melhor para toda a população brasileira, porque gera mais oportunidade, gera ganho real de salário e de empregos, sustentável, e nos coloca no primeiro mundo. Eu acho que essa que é a grande mensagem aqui. Então, fica aqui meu abraço e aí meu apoio, Bruno, na sua iniciativa, e vamos adiante aí, conte comigo. Obrigado, Luiz, pelo seu tempo. Careira, muito obrigado. Eu deixei o meu telefone, meu e-mail aí nos comentários, tanto do Zoom como no YouTube, tá? Então, quem tiver interesse em participar disso, por favor, me manda uma mensagem, manda um e-mail que a gente já começa a formar esse grupo e aí começa a tomar corpo e ver como que a gente conduz o auxílio até do Luiz, que está do lado de lá para nos ajudar. Gente, obrigado pela presença de todos. Obrigado mais uma vez, Luiz e Careira. Foi um prazer imenso, gente. Boa noite a todos aí. Obrigado, Bruno. Luiz, obrigado e muito prazer também, viu? O livro já está aqui, ó, já é o próximo da leitura. Tá ótimo. Não deixe de ler, Careira. Você vai gostar. Obrigado pela representatividade lá e força, viu? Que eu sei que não é fácil também, não. Vamos adiante aí. Vamos adiante. Muito obrigado. Valeu. Valeu.